A chuva caía forte na Dutra quando André Ribeiro viu uma garota, aparentemente não mais que 16 anos, chorando ao lado do pneu furado. Ele estava atrasado, exausto. Cada minuto longe de casa era um minuto a menos com seu filho Lucas. Mas algo naquela cena o fez parar. André não imaginava que aquele gesto simples mudaria tudo, e que a ligação que receberia na manhã seguinte o arrastaria para um confronto perigoso com um dos homens mais poderosos de São Paulo. Mas antes de continuar, me conta nos comentários. De onde você nos ouve? Adoro saber até onde nossas histórias chegam e deixe seu like para curtirmos juntos essa história. O ponteiro do velocímetro marcava 80 km por hora quando André avistou as luzes de emergência piscando fracamente através da cortina de chuva. Eram quase 22h30 e a rodovia Presidente Dutra estava praticamente deserta naquele trecho entre Guarulhos e São Paulo. Ele havia acabado de entregar o Corolla do Sr. Mendes. 3 dias de trabalho para consertar a transmissão. E tudo o que queria era chegar em casa, verificar se Lucas havia feito a lição de matemática e talvez conseguir 5 minutos de paz antes de desmaiar na cama. Mas então viu a garota. Ela estava agachada ao lado de uma Porsche Cayenne prata, os ombros sacudindo violentamente. Não era apenas o frio da noite paulista que a fazia tremer assim. André reconhecia choro de desespero quando via. Tinha visto o suficiente nos últimos 3 anos. Ele deveria ter passado direto. A lógica gritava em sua cabeça. Não se envolva, você está atrasado. Lucas está sozinho em casa. Você mal tem gasolina para chegar até Guarulhos. Mas então seus olhos captaram outro detalhe. A garota estava descalça, os pés brancos contra o asfalto molhado, e havia algo nas mãos dela. Um sapato de salto alto, segurado como se fosse uma arma improvisada. A imagem que passou pela mente de André foi instantânea e visceral. Maria, 3 anos atrás, sentada na beira do leito de hospital, os pés descalços tocando o chão frio, olhando para ele com aquela mistura de terror e determinação. Promete que vai cuidar do Lucas, ela havia sussurrado. E promete que nunca vai deixar de ser quem você é. Alguém que estende a mão. André suspirou fundo, ligou a seta e encostou a Saveiro surrada a alguns metros do carro de luxo. A chuva era implacável, transformando o mundo em uma cortina líquida que distorcia as luzes dos poucos carros que passavam. Ele pegou o guarda-chuva velho que mantinha atrás do banco, aquele que tinha 3 varetas quebradas e mais remendos que tecido original, e desceu do carro. "Moça", chamou ele, aproximando-se devagar para não assustá-la. "Está tudo bem?" A garota girou tão rapidamente que quase perdeu o equilíbrio. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, o rímel manchando suas bochechas em trilhas escuras. Ela não deveria ter mais que 16, talvez 17 anos. O vestido que usava era claramente caro. André reconhecia tecido de qualidade mesmo sem entender de moda, mas estava rasgado na altura do ombro, e havia hematomas visíveis em seu braço esquerdo. "Não se aproxime!" ela gritou, erguendo o sapato como se realmente fosse usá-lo como arma. André parou imediatamente, erguendo as mãos livres. O guarda-chuva balançava precariamente, oferecendo proteção mínima contra a tempestade. "Ei, calma, não vou fazer nada. Só vi que você estava com problema e pensei em ajudar." "Eu não preciso de ajuda", ela disse, mas a voz saiu trêmula, quebrando na última sílaba. O pneu estourou e eu não sei trocar e..." A frase morreu em um soluço. André olhou para o pneu traseiro esquerdo completamente murcho. Então, olhou para a garota, para os pés descalços, para os hematomas, para o terror mal disfarçado em seus olhos. Havia uma história ali, e provavelmente não era uma história boa. "Olha", ele disse com a voz mais gentil que conseguiu. "Eu sou mecânico. Meu nome é André. Tenho uma oficina em Guarulhos, e minha única intenção é trocar esse pneu para você poder seguir seu caminho com segurança. Nada mais. Está vendo aquele adesivo ali na minha caminhonete? Ribeiro Mecânica, consertos com coração. Esse sou eu." A garota hesitou, os olhos se movendo entre André e a estrada vazia.
A chuva continuava caindo, encharcando ambos. Finalmente, ela abaixou o sapato, os ombros desabando em exaustão. Isabela, ela sussurrou. Meu nome é Isabela. André acenou com a cabeça, aproximando-se devagar até estar ao lado do carro. Prazer, Isabela. Agora, você tem estepe? Enquanto trabalhava, André mantinha uma conversa leve, perguntando sobre coisas triviais para distrair a garota. Ela respondia em monossílabos, os braços cruzados sobre o peito, tremendo apesar do calor úmido da noite. Ele notou que ela verificava o celular obsessivamente a cada 30 segundos, como se esperasse, ou temia, uma ligação. Você está indo para onde? Perguntou ele, apertando o último parafuso do estepe. Casa da minha avó, em Pinheiros. Isabela mordeu o lábio inferior. Eu preciso chegar lá. É urgente. André limpou as mãos em um pano velho que trouxera da caminhonete, examinando o rosto da garota sob a luz intermitente das lanternas de emergência. Havia algo mais ali. Medo genuíno. O tipo que fazia pessoas fugirem na noite, descalças e desesperadas. Esses hematomas no seu braço, ele disse suavemente. Você está segura? Precisa que eu ligue para alguém? Os olhos de Isabela se arregalaram e ela instintivamente puxou a manga do vestido rasgado para cobrir as marcas. Não, não ligue para ninguém. Eu estou bem. Só preciso chegar na casa da minha avó. André estudou-a por mais um momento. Depois acenou com a cabeça. O estepe vai te levar até lá, mas não ultrapasse 80 quilômetros por hora. E amanhã de manhã, leve o carro para trocar o pneu de verdade. Esse aqui é temporário. Isabela assentiu vigorosamente, já se movendo para o lado do motorista. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu não sei o que teria feito se você não tivesse parado. Alguém teria parado, André disse, mas ambos sabiam que provavelmente era mentira. Quantos carros haviam passado antes dele? Ela entrou no Porsche, ligou o motor, que ronronou suavemente, um contraste gritante com o barulho diesel da Saveiro, e abaixou o vidro. A chuva já estava diminuindo para uma garoa fina. Você é uma boa pessoa, André Ribeiro, ela disse, e havia lágrimas frescas em seus olhos. Obrigada por não ter simplesmente passado direto. Antes que ele pudesse responder, ela acelerou, as luzes traseiras desaparecendo na névoa da Dutra como fantasmas vermelhos. André ficou ali parado por mais um minuto. A chuva agora apenas um chuvisco molhando seus cabelos, uma sensação incômoda no peito. Algo estava errado. Muito errado. Mas o que ele poderia fazer? Era apenas um mecânico que havia ajudado uma estranha com um pneu furado. Sua boa ação do dia. Maria ficaria orgulhosa. Ele subiu de volta na Saveiro, ligou o motor que tossia antes de pegar e seguiu para casa. O apartamento acima da oficina era pequeno. 2 quartos minúsculos, uma cozinha que mal cabia uma pessoa e uma sala onde a televisão velha disputava espaço com a mesa de jantar dobrável. Mas era lar. As paredes tinham desenhos de Lucas, algumas fotos desbotadas de momentos mais felizes, e o cheiro persistente de óleo de motor que nunca saía completamente das roupas de André, não importava quantas vezes lavasse. Lucas estava adormecido no sofá, o caderno de matemática aberto no colo, o lápis ainda preso entre os dedos. A televisão mostrava algum desenho animado com o volume no mínimo. André sentiu o aperto familiar no peito. Aquela mistura de amor devastador e culpa constante que definia sua vida desde que Maria partira. Ele pegou o filho no colo com cuidado, sentindo o peso reconfortante daquele corpo pequeno contra o seu peito. Lucas murmurou algo ininteligível, mas não acordou enquanto André o levava para o quarto, ajeitava-o na cama e puxava o lençol até o queixo. Te amo, campeão, sussurrou André, beijando a testa do filho. De volta à sala, ele verificou a lição de matemática. Tudo correto, como sempre. Lucas havia herdado a inteligência afiada de Maria, aquele tipo de mente que resolvia problemas complexos como se fossem quebra-cabeças divertidos. André, que um dia havia sido engenheiro mecânico em uma montadora respeitável,
Sentia orgulho e tristeza em medidas iguais. Orgulho porque seu filho era brilhante, tristeza porque não podia oferecer a ele todas as oportunidades que aquele cérebro merecia. A carta da escola estava na geladeira, presa por um ímã em forma de macaco que Lucas havia ganho em uma feira. André a releu pela 10ª vez naquela semana, as palavras já memorizadas, mas ainda dolorosas. Caro Sr. Ribeiro, é com preocupação que comunicamos situações de bullying envolvendo Lucas. Recomendamos considerar transferência para instituição com recursos de apoio psicopedagógico. Permanecemos à disposição para discussão. Atenciosamente, profa. Márcia Santos. Tradução. Seu filho está apanhando na escola, e você deveria colocá-lo em algum lugar melhor. Algum lugar que custa dinheiro que André não tinha. Ele amassou a carta com raiva, depois a alisou de volta, sentindo-se culpado. Não era culpa da professora. Não era culpa de ninguém, exceto talvez dele mesmo, por não conseguir manter o emprego de engenheiro, por não ter poupança suficiente quando Maria adoeceu, por cada decisão errada que o havia levado a esse ponto, onde mal conseguia manter a oficina aberta. O telefone tocou. André olhou para o relógio na parede. 23h17. Quem ligaria a essa hora? Seu primeiro pensamento foi Lucas. Algo havia acontecido com Lucas, mas o menino estava seguro no quarto ao lado. Então seria a oficina? Algum cliente antigo com emergência? Ele atendeu no 3º toque. Alô? André Ribeiro? A voz era feminina, controlada, com aquela dicção perfeita que vinha de anos de educação cara. Você ajudou uma garota com um pneu furado hoje à noite na Dutra? André sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem está falando? Meu nome é Aline. Aline Carvalho. A garota que você ajudou é minha neta, Isabela. Houve uma pausa. Preciso falar com você, pessoalmente. Amanhã de manhã. Olha, senhora, eu só ajudei com o pneu. Não foi nada demais. Senhor Ribeiro, a voz cortou, ainda educada, mas com um fio de aço embaixo. Não foi nada demais para mim. Isabela chegou em segurança por causa de você e por isso sou grata. Mas preciso entender exatamente o que aconteceu. E... outra pausa, desta vez mais longa. Tenho uma proposta para você. Uma que pode ser mutuamente benéfica. André sentou-se pesadamente na cadeira da cozinha. Que tipo de proposta? Não ao telefone. Enviarei um carro para buscá-lo às 9h. Seu endereço é Rua das Oficinas, 234, correto? O sangue de André gelou. Como ela sabia onde ele morava? Espera, como você? Até amanhã, Sr. Ribeiro, 9h em ponto. A ligação caiu. André ficou olhando para o telefone como se o aparelho fosse morder sua mão. Aline Carvalho. O nome soava vagamente familiar, mas ele não conseguia colocar o dedo onde havia ouvido. Pegou o celular velho, abriu o navegador e digitou o nome. Os resultados da busca explodiram na tela. Doutora Aline Carvalho, 54 anos, uma das advogadas criminalistas mais renomadas de São Paulo. Especializada em casos corporativos de alto perfil e defesa de vítimas de abuso doméstico. Fundadora do Instituto Carvalho de Proteção à Mulher. Patrimônio estimado. André parou de ler. Aquela não era apenas uma advogada qualquer. Era a advogada. O tipo de pessoa que aparecia em capas de revista, que defendia CEOs e celebridades, que tinha mais dinheiro em uma única conta bancária do que André ganharia em 10 vidas. E ela queria falar com ele, pessoalmente, sobre Isabela, sobre os hematomas, sobre o terror nos olhos daquela garota. André levantou-se, foi até o quarto de Lucas e ficou observando o filho dormir. O rosto pacífico, os cachos castanhos espalhados no travesseiro, a respiração suave. Sua razão de viver. Sua única certeza em um mundo que parecia determinado a desmoronar. O que eu fiz, Maria? Sussurrou para o ar vazio, como se sua esposa pudesse ouvi-lo de onde quer que estivesse. Só queria ajudar uma garota com um pneu furado. Por que sinto que acabei de abrir uma porta que não consigo mais fechar? Mas Maria não respondeu. Nunca respondia.
E André sabia que, não importava o que Aline Carvalho quisesse dizer amanhã de manhã, ele iria ouvir. Porque era quem ele era. Alguém que estendia a mão. Mesmo quando não deveria. Mesmo quando seria mais seguro olhar para o outro lado. Às vezes, André odiava ser essa pessoa. Às vezes, era a única coisa que o mantinha humano. Ele voltou para a sala, apagou as luzes e se preparou para uma noite sem dormir, perguntando-se em que diabos havia se metido. O carro que chegou às 9h em ponto não era o que André esperava. Não era uma limusine chamativa ou algum veículo ostensivo. Era um Mercedes sedã preto discreto, o tipo de carro que pessoas realmente ricas usavam quando não queriam chamar atenção. O motorista, um homem na casa dos 50 com postura militar e terno impecável, desceu e abriu a porta traseira sem dizer uma palavra. André havia passado a noite acordado, alternando entre pesquisar obsessivamente sobre Aline Carvalho na internet e verificar se Lucas estava bem. Às 6h, desistiu de qualquer pretensão de sono, tomou banho, vestiu sua única calça jeans sem remendos e uma camisa polo que Maria havia comprado para ele anos atrás, em tempos melhores. Pai? Lucas apareceu na porta do banheiro, esfregando os olhos. Por que você está se arrumando? Tem casamento? André forçou um sorriso. Não, campeão. Só uma reunião. Com um cliente especial. Cliente especial usa perfume? Lucas perguntou, fungando o ar com curiosidade. André olhou para o frasco de colônia barata que havia aplicado. Uma tentativa patética de parecer mais profissional. Esperto demais para seu próprio bem, ele murmurou, bagunçando o cabelo do filho. Vem, vamos tomar café. A dona Cida vai ficar com você hoje de manhã. Agora, sentado no banco de couro macio do Mercedes, André sentia o estômago embrulhado. A Saveiro estava estacionada na oficina, parecendo ainda mais decrépita ao lado do sedã alemão. Alguns vizinhos já haviam saído para olhar, fofocas se formando antes mesmo do carro partir. O motorista dirigia em silêncio, seguindo pela Dutra em direção a São Paulo. André tentou puxar conversa 2 vezes e recebeu apenas grunhidos monossilábicos em resposta. Eventualmente desistiu e focou na paisagem que mudava gradualmente. Das áreas industriais de Guarulhos para os bairros mais arborizados da zona oeste paulistana. Pinheiros. Claro que seria Pinheiros. A mansão de Aline Carvalho ficava em uma rua arborizada onde cada casa parecia competir em discrição luxuosa. Portões altos, muros cobertos de era, câmeras de segurança disfarçadas em cada esquina. O Mercedes parou em frente a um portão de ferro trabalhado, que se abriu silenciosamente revelando um jardim impecavelmente cuidado e uma casa modernista de 3 andares em vidro e concreto aparente. André desceu do carro com as pernas tremendo levemente. Não era medo exatamente. Era a consciência aguda de estar completamente fora do seu elemento. Suas botas de trabalho pareciam gritantemente inadequadas contra o piso de pedra portuguesa do caminho de entrada. A porta se abriu antes que ele pudesse tocar a campainha. Uma mulher alta, magra, com cabelos grisalhos presos em um coque elegante, o recebeu. Ela usava um conjunto de alfaiataria cinza que provavelmente custava mais que o aluguel mensal da oficina de André. Senhor. Ribeiro, ela disse, e não era uma pergunta. Sou Aline Carvalho. Obrigada por vir. A voz era a mesma do telefone, controlada, educada, mas com aquele subtexto de autoridade que vinha de décadas mandando em salas de tribunal. Ela estendeu a mão e André a apertou, consciente de que mesmo tendo lavado 3 vezes, ainda havia resíduos de graxa sob as unhas. A senhora disse que tinha uma proposta, André disse, decidindo que honestidade direta era melhor que fingir conforto que não sentia. Um fantasma de sorriso passou pelos lábios de Aline. Direto ao ponto, aprecio isso. Por favor, entre. O interior da casa era exatamente o que André imaginava que casas de pessoas realmente ricas seriam. Tudo era clean, minimalista, mas cada peça, cada vaso, cada quadro, cada móvel, gritava silenciosamente seu valor exorbitante. Aline o guiou para uma sala de estar com paredes de vidro
que ofereciam vista para um jardim interno com uma fonte de pedra. Café? Ela ofereceu, gesticulando para um sofá que parecia saído de revista de design. Por favor. André sentou-se na beirada do sofá, tentando não parecer tão desconfortável quanto se sentia. Aline serviu de uma cafeteira de prata. Café de verdade, André percebeu pelo aroma, não o pó instantâneo que ele comprava no mercado. Ela se sentou em uma poltrona de frente para ele, cruzou as pernas com elegância estudada e o estudou em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade. Quanto você sabe sobre o que aconteceu ontem à noite? Ela finalmente perguntou. André escolheu as palavras com cuidado. Sei que Isabela estava apavorada, que tinha hematomas no braço, que estava fugindo de alguma coisa ou alguém para chegar até você. Ele fez uma pausa. E sei que não foi só o pneu que a fez chorar daquele jeito. Algo na expressão de Aline se suavizou. Apenas uma fração, mas o suficiente para André notar. Isabela é minha única neta. Minha filha Camila morreu há 2 anos em um acidente de carro. A voz era firme, mas André captou a dor controlada embaixo. Deixou Isabela aos cuidados do marido, Maurício Tavares. O nome fez algo clicar na memória de André. O empresário? Dono da Tavares Logística? O mesmo. Aline tomou um gole de café, os olhos nunca deixando o rosto de André. Maurício foi convincente após a morte de Camila. Convenceu a família, convenceu o juiz de que seria o melhor guardião para Isabela. Eu tinha minhas reservas, mas naquela época eram apenas suspeitas vagas, nada concreto. E agora? André perguntou, embora já soubesse a resposta. Agora tenho uma neta que fugiu descalça de casa durante uma festa, com um vestido rasgado e hematomas que ela finalmente admitiu virem de uma discussão com o padrasto. A xícara tremeu imperceptivelmente na mão de Aline antes que ela a colocasse de volta no pires. Isabela está aqui comigo há 3 dias. Maurício ligou 47 vezes. Enviou advogados, seguranças. Até tentou acionar a polícia alegando que eu a sequestrei. E Isabela? O que ela quer? Ficar comigo. Testemunhar contra ele. Aline se levantou. Caminhou até a janela, olhando para o jardim. Mas não é tão simples. Maurício tem recursos, conexões, poder. A palavra de uma adolescente de 16 anos contra a dele, em circunstâncias normais seria difícil, mas descobri algo mais. André esperou, o café esfriando esquecido em suas mãos. Aline virou-se e pela primeira vez desde que André a conhecera, viu emoção real em seu rosto, raiva fria e controlada. Tenho razões para acreditar que o acidente que matou minha filha não foi acidente. Isabela me contou algo ontem. Dias antes da morte de Camila, ela viu Maurício mexendo no carro dela, na parte dos freios. O silêncio que se seguiu era pesado como concreto. Jesus Cristo, André sussurrou. Isabela tinha 14 anos na época. Não entendia o que estava vendo. Só depois, muito depois, começou a juntar as peças. E quando confrontou Maurício sobre isso há 2 semanas, Aline não precisou terminar a frase. Os hematomas completavam a história. André colocou a xícara na mesa, as mãos tremendo levemente. Por que está me contando isso? Eu sou só um mecânico que ajudou sua neta com um pneu. Porque preciso de alguém em quem Isabela confie, alguém que ela aprove. Aline voltou a se sentar, inclinando-se ligeiramente para a frente. Isabela não confia em muitas pessoas, Sr. Ribeiro. Maurício garantiu isso, isolando-a sistematicamente. Mas ela confiou em você, uma completa estranha na beira da estrada, e ela confiou em você o suficiente para aceitar ajuda. Ainda não entendi o que a senhora quer de mim. Aline respirou fundo. Estou construindo um caso contra Maurício. Abuso, negligência e, se eu conseguir provar, homicídio. Mas enquanto isso, Isabela precisa de proteção. Proteção de verdade. Não apenas seguranças que eu contrato e que Maurício pode subornar. Ela precisa de alguém normal, confiável, alguém que ela escolheu. Uma pausa. Estou oferecendo um emprego a você, André.
Motorista e segurança pessoal de Isabela. 20 mil reais por mês, mais benefícios. André quase engasgou. 20... Senhora, eu não ganho isso em 3 meses na oficina. Eu sei, investiguei você. Aline não demonstrou constrangimento pela admissão. André Ribeiro, 38 anos, viúvo há 3 anos. Um filho, Lucas, 7 anos. Ex-engenheiro mecânico da Volkswagen, demitido na reestruturação de 2019. Abriu a própria oficina 6 meses depois. Dívida médica de aproximadamente 180 mil reais da doença de sua esposa. 3 meses de atraso no aluguel da oficina. Seu filho está sendo intimidado na escola, e você não tem recursos para transferi-lo. Cada palavra era uma faca. Não cruel, apenas factual. E de alguma forma, isso era pior. Então você sabe que sou desesperado, André disse, a voz saindo mais amarga do que pretendia. Sei que você é um pai fazendo o possível em circunstâncias impossíveis. E sei que ontem à noite, apesar de estar atrasado, cansado e quebrado, você parou para ajudar uma estranha. Aline se inclinou ainda mais. Isso não é desespero, André. Isso é caráter. E é exatamente o que Isabela precisa ao redor dela. André esfregou o rosto com as mãos. Sua cabeça girava. 20 mil por mês. Poderia pagar todas as dívidas em 1 ano. Colocar Lucas em uma escola melhor. Contratar alguém para tocar a oficina enquanto ele... O quê? Brincava de guarda-costas para uma adolescente traumatizada enquanto um empresário possivelmente homicida os caçava? E o perigo? Ele perguntou. Você mesma disse que Maurício tem recursos, que me garante que ele não vai simplesmente... me eliminar? Ou pior, ir atrás do Lucas? Nada garante. Aline respondeu com honestidade brutal. Mas tenho medidas de segurança. Lucas seria transferido para uma escola particular com segurança reforçada, rotina alterada. Sua oficina teria vigilância 24 horas. E você... Ela hesitou pela primeira vez. Você teria treinamento básico de segurança. Sei que não é o ideal. Não é o ideal? André soltou uma risada sem humor. Senhora, eu conserto carros. A coisa mais perigosa que faço é trabalhar embaixo de veículos suspensos por macacos hidráulicos duvidosos. Ontem à noite você parou no acostamento de uma rodovia para ajudar uma estranha. Estatisticamente, foi uma das coisas mais perigosas que você poderia fazer. Aline se recostou. Coragem não é ausência de medo, André. É fazer o que precisa ser feito apesar dele. Antes que André pudesse responder, a porta da sala se abriu. Isabela entrou, e André quase não a reconheceu. Sem a maquiagem borrada, com o cabelo preso em um rabo de cavalo simples e usando jeans e uma camiseta oversized, ela parecia ainda mais jovem que na noite anterior, mais vulnerável. Vovó, eu ouvi vozes e... Ela parou ao ver André, os olhos se arregalando. Você é o homem da estrada. André se levantou, subitamente consciente de quanto espaço seu corpo ocupava naquela sala delicada. Oi, Isabela. Um prazer te ver em circunstâncias melhores. Para sua surpresa, Isabela atravessou a sala rapidamente e o abraçou. Não foi um abraço polido ou formal. Foi o abraço de alguém se agarrando a um colete salva-vidas em mar aberto. André ficou congelado por um segundo antes de retribuir desajeitadamente, dando palmadinhas em suas costas. Obrigada, Isabela sussurrou contra seu peito. Obrigada por ter parado. Obrigada por não ter feito perguntas. Obrigada por simplesmente ter se importado. Quando ela se afastou, havia lágrimas em seus olhos, mas ela estava sorrindo. Vovó disse que vai te contratar. Isso é verdade? André olhou entre Isabela e Aline. Viu a esperança cautelosa no rosto da garota e a determinação férrea no da mulher mais velha. E, de repente, viu outra pessoa ali também. Maria no leito do hospital segurando sua mão com força que não deveria ter. Promete que vai continuar sendo quem você é. Ela havia dito, a voz fraca mas firme. Promete que vai estender a mão. Especialmente quando for difícil. Especialmente quando custar algo. Eu ainda não sei. André admitiu para Isabela.
recusando-se a mentir. É uma decisão grande. Tenho que pensar no meu filho. Eu entendo, Isabela disse, mas a decepção em sua voz era palpável. Se você aceitar, prometo que vou me comportar. Não vou dar trabalho. E ela olhou para os próprios pés. Seu filho, Lucas, né? Vovó me contou. Se você aceitar, eu adoraria conhecê-lo. Sempre quis ter um irmão mais novo. E ali estava. O gancho final no coração de André. Não a proposta de dinheiro. Não os argumentos lógicos de Aline. Mas uma garota de 16 anos que tinha perdido a mãe, sobrevivido a abuso e agora oferecia a amizade ao filho de um estranho como moeda de troca por segurança. Posso te fazer uma pergunta? André disse para Isabela. Claro. Por que você confia em mim? Sério. Você não me conhece. Isabela pensou por um momento, mordendo o lábio inferior, um gesto que a fazia parecer exatamente com a criança assustada que ainda era sob a superfície. Porque quando você parou ontem à noite, a primeira coisa que fez foi se apresentar. Disse seu nome, onde trabalhava, me mostrou o adesivo do seu carro para que eu soubesse que você era real. Não tentou tocar em mim, não fez perguntas invasivas, só consertou o pneu e me deixou ir. Ela encontrou seus olhos. Maurício nunca faz nada sem querer algo em troca. Você fez e não pediu nada. Isso me disse tudo o que eu precisava saber. André sentiu um nó na garganta. Isabela, não precisa decidir agora. Aline interrompeu suavemente. Mas preciso de uma resposta até amanhã de manhã. Maurício está pressionando para uma audiência de custódia esta semana. Quanto mais tempo Isabela estiver desprotegida, mais vulnerável ela fica. André acenou com a cabeça, de repente desesperado para sair daquela casa, daquela situação, da decisão que sabia que teria que tomar. Preciso conversar com alguém, pensar. O motorista vai levá-lo de volta, Aline disse, levantando-se. Ela pegou um cartão de visitas em uma bandeja de prata na mesa lateral e o entregou a André. Meu número pessoal. Liga quando decidir. Na porta, Isabela tocou levemente o braço de André. Ei, seja qual for sua decisão, não vou ficar brava. Prometo. Você tem que fazer o que é melhor para o seu filho. Eu entendo isso. Mas André via que ela não entendia. Não realmente. Como poderia? Ela era uma criança pedindo para ser salva, e ele era um homem afogando-se, tentando decidir se tinha fôlego suficiente para salvar outro ser humano também. O motorista silencioso o levou de volta a Guarulhos, em um silêncio ainda mais pesado que a ida. André passou o trajeto inteiro olhando pela janela, vendo sem realmente ver a paisagem urbana passar em um borrão de concreto e vidro. Quando o Mercedes parou em frente à oficina, André ficou sentado por mais um momento. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse ao motorista. O homem virou ligeiramente a cabeça, o primeiro reconhecimento real que havia dado a André o dia todo. Pode. Você trabalha para a doutora Carvalho há quanto tempo? 8 anos. Ela é confiável? Como pessoa? O motorista virou-se completamente desta vez, encarando André com olhos que tinham visto muita coisa. Dr. Carvalho é a pessoa mais honesta que já conheci. Não sempre gentil, não sempre fácil, mas sempre honesta. E quando ela protege alguém, protege de verdade. André acenou e saiu do carro. Ficou observando o Mercedes desaparecer na curva da rua. Depois virou-se para a oficina. Dona Cida estava na porta. Lucas ao lado dela comendo um pacote de biscoitos. Pai! Lucas correu até ele, abraçando suas pernas. Como foi a reunião? Você conseguiu o cliente especial? André pegou o filho no colo, algo que sabia que logo não poderia mais fazer. Lucas estava crescendo rápido demais. Ainda não sei, campeão. É complicado. Complicado como matemática avançada ou complicado como decidir se deve consertar o carro velho do Sr. Augusto de Graça outra vez? André soltou uma risada genuína pela primeira vez no dia. Complicado como tentar decidir se devemos fazer uma coisa grande e assustadora que pode mudar nossas vidas para sempre. Lucas franziu a testa, seus olhos, os olhos de Maria.
estudando o rosto do pai com aquela intensidade desconcertante. Mamãe sempre dizia que as coisas certas geralmente são assustadoras, senão todo mundo faria. E ali, nas palavras de um menino de 7 anos, estava a resposta que André já sabia, mas não queria admitir. Ele sussurrou, beijando a testa do filho. Ela dizia isso mesmo. Naquela noite, depois de colocar Lucas na cama, André sentou-se à mesa da cozinha com o cartão de Aline em uma mão e o telefone na outra. Ao lado, a foto de casamento dele e Maria, ambos tão jovens, tão cheios de esperança sobre o futuro que nunca chegaria da forma que imaginavam. "O que eu faço, amor?" Ele perguntou à foto, como tinha feito tantas vezes nos últimos 3 anos. "Como eu sei se é a decisão certa?" Mas ele já sabia a resposta. Maria lhe diria para fazer o que achasse certo, para ser quem ele era, alguém que estendia a mão, mesmo quando custava, especialmente quando custava. André pegou o telefone e discou o número. "Eu aceito." As 2 palavras saíram da boca de André antes que ele pudesse reconsiderar pela 1000ª vez. Do outro lado da linha, Aline Carvalho respondeu com um suspiro de alívio que ela não tentou esconder. "Ótimo. Amanhã às 8h, enviarei alguém para buscar você e Lucas. Vocês precisam conhecer a equipe de segurança e começar os preparativos." "Espera, amanhã? Já?" André sentiu o pânico subir pela garganta. Maurício entrou com pedido de busca e apreensão de Isabela hoje à tarde. "Consegui adiar até sexta, mas isso nos dá apenas 3 dias. A voz de Aline estava em modo profissional total. "Quanto mais rápido estruturarmos a proteção de Isabela, melhor. Confie em mim, André. Eu sei o que estou fazendo." A ligação terminou, e André ficou olhando para o telefone por longos minutos. O que ele acabara de fazer? Concordar em colocar sua vida, e a de Lucas, em risco por uma garota que mal conhecia e uma advogada que acabara de encontrar? Mas então pensou nos olhos de Isabela. No medo. No alívio quando ela o abraçou. No jeito que ela ofereceu amizade a Lucas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sim. Era exatamente isso que ele havia feito. Os 3 primeiros dias foram um turbilhão. André foi oficialmente contratado, assinou contratos que mal teve tempo de ler e recebeu um curso intensivo de segurança pessoal básica, ministrado por um ex-policial federal chamado Roberto, que tinha o dobro do tamanho de André e metade da paciência. "Você não é um guarda-costas profissional", Roberto explicou pela 10ª vez, enquanto ensinava André a dirigir defensivamente. "Seu trabalho é estar presente, estar alerta e, acima de tudo, ser alguém em quem a garota confia." Se algo der errado, e estou falando quando der errado, não se, sua única função é colocar Isabela em segurança e ligar para os profissionais. Entendeu? André assentiu, as mãos suadas no volante do BMW XD5, blindado que Aline havia providenciado para ele dirigir. Era um mundo diferente, literalmente. Lucas, para surpresa de André, adaptou-se melhor que ele. A nova escola particular era legal, mas tem muita gente metida, segundo suas palavras. Mas não tinha bullying. "E tinha uma biblioteca, do tamanho da nossa sala inteira, pai." Isabela visitou-os no 3º dia, trazendo livros de matemática avançada para Lucas, que fez os olhos do menino brilharem como se fosse Natal. Ela se sentou na pequena sala do apartamento, que não parecia tão pequena com ela ali, sorrindo genuinamente pela primeira vez, e ajudou Lucas com problemas de geometria que André mal entendia. "Ela é legal", Lucas sussurrou para André mais tarde quando Isabela foi ao banheiro. "Meio triste, mas legal. Posso ajudar ela a não ser tão triste." E lá estava, seu filho de 7 anos, com um coração grande demais para seu próprio bem, assim como a mãe, assim como o pai, aparentemente. "Acho que sim, campeão. Acho que é exatamente o que ela precisa." A primeira semana real de trabalho começou em uma segunda-feira que parecia normal, mas tinha uma qualidade estranha no ar, como a pressão atmosférica antes de uma tempestade.
André buscava Isabela na mansão de Aline todas as manhãs às 7h30. Ela tinha aulas particulares. Aline não permitia que ela voltasse à escola regular enquanto Maurício tivesse recursos legais para encontrá-la. O tutor vinha até a mansão, e André ficava nas proximidades tentando parecer útil enquanto basicamente servia como presença reconfortante. Foi no 8º dia que as coisas começaram a desandar. André estava levando Isabela de volta da aula de piano, uma das poucas atividades externas que Aline permitia, e apenas porque a professora era velha amiga da família e morava em um condomínio com segurança rigorosa, quando notou o carro. Um Audi preto, 3 carros atrás no trânsito, normal demais, genérico demais. E tinha estado lá nas últimas 3 quadras, mantendo distância exata. Isabela, André disse, mantendo a voz calma. Coloca o cinto de segurança bem apertado, tá? Ela olhou para ele, os olhos se arregalando ao captar o tom. O que foi? Provavelmente nada. André pegou o celular, discou Roberto com uma mão enquanto a outra agarrava o volante. Mas vamos fazer de conta que é alguma coisa. Roberto atendeu no primeiro toque. Fala. Audi preto, placa terminando em 2847, me seguindo a 8 quadras. André virou à esquerda repentinamente, sem dar seta. O Audi fez o mesmo, a distância diminuindo ligeiramente. Confirmado, estamos sendo seguidos. Onde estão? Avenida Rebouças, passando o shopping. André sentiu o suor escorrer pelas costas. Todas aquelas aulas de direção defensiva de repente não pareciam suficientes. O que eu faço? Não entra em confronto. Não acelera. Continua dirigindo normalmente e vai para a delegacia mais próxima. Estou enviando reforço para sua localização agora. Fica na linha. André obedeceu, mas o Audi estava se aproximando. 2 carros de distância agora. Ele conseguia ver 2 homens no banco da frente. Ombros largos, óculos escuros, postura que gritava, segurança particular. Isabela, escuta aqui. André manteve os olhos na estrada, mas sua voz era firme. Lembra do que sua avó te ensinou? Se algo acontecer, você tem o botão de pânico no celular? Tenho. A voz dela tremeu. André, são eles? São os homens do Maurício? Não sei. Mas não vamos descobrir, certo? Só precisa confiar em mim. O sinal à frente ficou amarelo. André calculou rapidamente. Se acelerasse, passaria. O Audi provavelmente também. Mas o cruzamento estava cheio. Ele freou. Parou no sinal vermelho. O Audi parou atrás dele. Um carro de distância. Através do retrovisor, André viu a porta do passageiro do Audi se abrir. Merda! Ele sussurrou. André! Roberto gritou pelo telefone. O que está acontecendo? Eles estão saindo do carro! André trancou todas as portas do BMW, o coração disparado. Roberto, eles estão... O homem que saiu do Audi era enorme, facilmente 1,90 m, músculos que esticavam o terno preto. Ele começou a caminhar em direção ao BMW com passos medidos, propositais. O instinto de André gritava para acelerar, furar o sinal, fazer qualquer coisa. Mas havia pedestres na faixa, famílias, crianças. O homem chegou até a janela traseira onde Isabela estava. Bateu no vidro com a mão aberta. Isabela, seu pai quer falar com você. Abre a porta. Ele não é meu pai! Isabela gritou, as lágrimas já escorrendo. Ela apertou o botão de pânico no celular com dedos trêmulos. André tomou uma decisão. Roberto, anota a placa. Audi preto, EKL 2847. Eles estão tentando levá-la agora. Reforço está a 3 minutos. Aguenta. 3 minutos. Uma eternidade. O homem tentou a porta. Trancada. Ele franziu a testa, irritado, e fez sinal para alguém no Audi. Outro homem começou a sair. O sinal ficou verde. André pisou no acelerador. O BMW respondeu com potência suave, mas brutal, pulando para frente. O homem ao lado da janela de Isabela teve que pular para trás para não ser atropelado. Segura! André gritou, fazendo um zigue-zague por entre o trânsito que já começava a se mover. Buzinas soaram.
Alguém gritou, mas ele não parou. O Audi veio atrás, e agora não havia mais pretensão de sutileza. André! Isabela gritava do banco de trás. Eles estão vindo? Eu sei! André virou bruscamente à direita, entrando em uma rua lateral. As aulas de Roberto passaram pela cabeça. Nunca tente ser mais rápido que o perseguidor. Seja mais esperto. Conheça seu território. Mas André não conhecia aquele território. Estava em Pinheiros, um bairro onde ele só havia estado poucas vezes na vida. As ruas eram um labirinto para ele. O Audi estava colado em sua traseira agora. Eles bateram levemente no para-choque do BMW. Um aviso. Um teste. Delegacia! Roberto gritava pelo telefone que estava em algum lugar no porta-copos, em viva voz. André, a delegacia mais próxima é na Henrique Schaumann. 3 quadras à direita, depois esquerda. André tentou se orientar, mas suas mãos tremiam, o suor embaçava sua visão. Ele era um mecânico, não um piloto de fuga. Isso não era um filme, era real. Isabela estava gritando, carros buzinavam, e os homens atrás dele não estavam brincando. Outro impacto, mais forte. O BMW balançou. Isabela soltou um gemido de terror, e algo dentro de André quebrou. Não de medo, de raiva. Raiva pura e cristalina. Esses homens estavam perseguindo uma criança, uma garota de 16 anos que já tinha sofrido o suficiente, e achavam que podiam simplesmente tirá-la dele porque tinha um carro mais agressivo e músculos maiores? André havia passado 20 anos de sua vida trabalhando com carros. Conhecia cada centímetro de como veículos funcionavam, seus limites, seus pontos fracos. E de repente não estava mais fugindo. Estava pensando. Isabela, ele disse a voz estranhamente calma. Deita no banco, agora. Ela obedeceu sem questionar. André viu a oportunidade. Um caminhão de entregas parado em fila dupla, bloqueando metade da rua estreita. Se ele cronometrasse direito, ele acelerou, fingindo que ia tentar passar pela esquerda do caminhão. O Audi mordeu a isca, acelerando para bloqueá-lo. No último segundo, André pisou no freio e virou bruscamente à direita, passando raspando pelo lado direito do caminhão em um espaço que não deveria existir. O BMW era menor, mais ágil. Passou. O Audi era largo demais. Freou tarde demais. O som de metal raspando em metal ecoou pela rua quando o Audi bateu no caminhão. André não esperou para ver o estrago. Acelerou, virou na primeira rua que viu e então novamente, colocando distância entre eles e os perseguidores. Isabela, está bem? Um soluço do banco de trás. Estou viva. Roberto! André gritou para o telefone. Puta que pariu, André! Roberto estava entre riso incrédulo e fúria. Você acabou de fazer o quê? Conhecer meu veículo melhor que eles conhecem o deles. André finalmente permitiu que suas mãos tremessem no volante. Onde é a delegacia? A delegacia era caos controlado. Aline chegou 17 minutos depois de André, com uma equipe de advogados que pareciam prontos para a guerra. Isabela estava dando depoimento, ainda tremendo, enquanto André sentava em uma cadeira de plástico duro, bebendo café horrível de um copo de isopor e tentando processar o que acabara de acontecer. Roberto chegou logo depois, passou por André e, sem uma palavra, puxou-o em um abraço de urso que tirou todo o ar de seus pulmões. Você é louco, Roberto disse quando o soltou. Completamente maluco. E salvou a vida daquela garota. André não se sentia como um herói. Sentia-se nauseado. Aline terminou de falar com os policiais e veio até ele, sentando-se na cadeira ao lado. Por um longo momento ela não disse nada. Apenas ficou ali, essa mulher poderosa que sempre tinha as palavras certas, em silêncio. Maurício mandou buscá-la. Ela finalmente disse, a voz baixa. Ordem dele. Os homens já confessaram. Estão se virando contra ele em troca de imunidade. Então, acabou? Aline soltou uma risada amarga. Não. Ele vai alegar que só queria conversar com ela, que nós que estamos exagerando. Mas... Ela olhou para André. Você deu a Isabela algo que dinheiro não pode comprar.
Deu a ela prova de que pode confiar em alguém, que alguém vai lutar por ela, literalmente. André olhou para a sala onde Isabela estava, visível através da janela de vidro. Ela estava falando com uma psicóloga agora, as mãos ainda tremendo ligeiramente, mas havia algo diferente em sua postura. Algo mais firme. Ela falou com você sobre a mãe dela? André perguntou de repente. Aline enrijeceu. Falou o quê? Que viu Maurício mexendo no carro, nos freios. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Ela te contou isso? Aline sussurrou. Não a mim. Ouvi ela contando ao policial há pouco. André se virou para Aline. É verdade? Ele matou sua filha? Os olhos de Aline brilharam com lágrimas que ela se recusou a deixar cair. Eu suspeitava, mas não tinha prova. Camila estava prestes a pedir divórcio. Havia descoberto irregularidades na empresa. Dinheiro desviado, contratos falsos. Ia denunciá-lo. Ela limpou a garganta. Uma semana depois, os freios falharam na descida da serra. O carro capotou 6 vezes. Ela morreu na hora. Jesus! Então sim, André. Acho que ele matou minha filha e quase conseguiu a filha dela também. Aline se levantou, recompondo-se. Mas agora temos testemunha, temos tentativa de sequestro. E tem um detetive particular que está desenterrando cada pedaço de podridão na vida de Maurício Tavares. Ela colocou uma mão no ombro de André. Você não era obrigado a ser tão corajoso hoje. Poderia ter simplesmente esperado a polícia, mantido as portas trancadas. Mas não fez isso. Lutou por ela. É o trabalho, André murmurou. Não, o trabalho era dirigir. Isso foi escolha. Aline apertou seu ombro uma vez antes de se afastar. Minha filha teria gostado de você. Naquela noite, de volta ao apartamento, André colocou Lucas na cama e contou uma versão muito editada do dia, omitindo perseguições de carro e terror mortal, focando na parte de ajudamos Isabela a ficar segura. Você é tipo um super-herói agora? Lucas perguntou sonolento. Não, campeão. Só alguém que estava no lugar certo na hora certa. Mamãe diria que você foi corajoso. André beijou a testa do filho. Mamãe diria que eu fui idiota, mas ela me amaria mesmo assim. Ele apagou a luz, mas antes de fechar a porta, Lucas chamou no escuro. Pai, Isabela vai ficar bem agora? André pensou nos homens no Audi, em Maurício Tavares e todo o seu dinheiro e poder, nas audiências de custódia que ainda viriam, na batalha que mal havia começado. Mas então pensou em Isabela na delegacia, firme e determinada ao dar seu depoimento, em Aline mobilizando seus recursos como uma general indo para a guerra, em Roberto e sua equipe formando um cerco protetor, e em si mesmo, que tinha descoberto hoje que quando pressionado, quando realmente importava, ele não fugia. Sim, André disse para seu filho no escuro. Acho que vai. Acho que finalmente vai ficar tudo bem. E pela primeira vez em 3 dias, desde que tinha atendido aquele telefone e mudado sua vida para sempre, André acreditou nas próprias palavras. As semanas que se seguiram à tentativa de sequestro foram uma montanha-russa de emoções, papelada legal e pequenas vitórias que se acumulavam como tijolos construindo uma parede de proteção ao redor de Isabela. Maurício Tavares foi preso preventivamente após os homens do Audi virarem testemunhas de acusação. A prisão durou apenas 72 horas. Seus advogados eram bons, suas conexões eram profundas. Mas foi tempo suficiente para Aline e sua equipe desenterrarem o que precisavam. O detetive particular que Aline havia contratado, um homem discreto chamado Paulo, com 3 décadas de experiência em fraudes corporativas, apresentou seu relatório em uma tarde chuvosa de quinta-feira. André estava presente, sentado na sala de reuniões do escritório de Aline, em um dos arranha-céus da Avenida Paulista, sentindo-se deslocado entre advogados de terno e pilhas de documentos. Encontramos tudo, Paulo disse, espalhando fotos e extratos bancários pela mesa de mogno. Maurício Tavares usou a empresa de Camila, que tecnicamente ainda pertence a Isabela através de um fundo fiduciário, para lavar dinheiro de esquemas de importação ilegal.
Eletrônicos contrabandeados, principalmente. Cerca de 45 milhões de reais nos últimos 4 anos. Aline estudou os documentos com expressão neutra, mas André viu suas mãos apertarem imperceptivelmente. E o acidente de Camila? Paulo hesitou. Circunstancial. Temos o testemunho de Isabela sobre vê-lo mexendo no carro. Temos registro de que ele havia pesquisado falha em sistema de freios no computador dele 2 semanas antes. E temos... Ele pegou outro documento. Uma ligação de seguro de vida que ele fez 3 meses antes do acidente, aumentando a cobertura de Camila para 5 milhões. Mas sem perícia do veículo, sem corpo que já foi cremado, nada disso fecha o caso de homicídio, um dos advogados murmurou. Não, Aline concordou. Mas fecha o caso de corrupção, lavagem de dinheiro e tentativa de sequestro. E mais importante, garante que Isabela nunca mais volta para aquele homem. André observou tudo em silêncio, ainda se acostumando com este mundo de batalhas legais, onde justiça não era sobre verdade absoluta, mas sobre o que poderia ser provado em tribunal. Era frustrante, era imperfeito, mas era o que tinham. A audiência de custódia aconteceu em uma terça-feira sufocante de fevereiro. André levou Isabela ao tribunal em silêncio, ambos vestidos formalmente. Ela com um conjunto sóbrio escolhido por Aline, ele com o único terno que possuía, comprado às pressas em uma loja popular e que coçava no pescoço. Estou com medo, Isabela admitiu no elevador, a voz pequena. Eu sei. André não tentou mentir e dizer que estava tudo bem. Mas sua avó está lá. Eu estou aqui. E você vai contar sua verdade. É tudo o que pode fazer. No corredor do tribunal, André viu Maurício Tavares pela primeira vez pessoalmente. Alto, bronzeado, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno que provavelmente custava o salário mensal de André. Ele tinha aquele tipo de aparência que gritava, confiável. O tipo de homem que convencia juízes e conquistava clientes. Quando os olhos de Maurício pousaram em Isabela, algo frio passou por eles. Então ele sorriu, um sorriso paternal, preocupado. Isabela, querida, ele disse, dando um passo em direção a ela. Que bom te ver. Você está bem? Tenho estado tão preocupado. Não chegue perto dela. A voz de André saiu mais forte que pretendia. Ele se colocou entre Maurício e Isabela, consciente de que estava tremendo levemente, não de medo, mas de uma raiva controlada que ele não sabia que possuía. Maurício o avaliou com olhos calculistas. E você deve ser o mecânico. André, é? Que adorável. Minha enteada encontrou um novo amigo. A palavra foi dita com um desdém cortante. Seu processo está suspenso, Sr. Tavares. Um dos advogados de Aline interveio suavemente. Sugiro que mantenha a distância da menor. Maurício ergueu as mãos em rendição falsa, mas seus olhos permaneceram frios. Claro, claro. Vejo você lá dentro, Isabela. Vamos resolver esse mal-entendido. Ele se afastou, e Isabela soltou um suspiro trêmulo. Obrigada, ela sussurrou para André. Sempre, ele respondeu, e percebeu que era verdade. Em algum ponto das últimas semanas, esta garota havia se tornado algo mais que um trabalho. Família, talvez. Da forma estranha e improvisada que famílias às vezes se formam. O testemunho de Isabela durou 2 horas. André assistiu do banco público, as mãos cerradas em punhos enquanto ela recontava com voz firme, quebrando apenas ocasionalmente os anos de abuso emocional, as intimidações, a violência física que havia escalado nos últimos meses. Ele disse que ninguém acreditaria em mim, Isabela disse em um ponto, os olhos encontrando os de Maurício do outro lado da sala. Que eu era apenas uma adolescente problemática e ele era um empresário respeitado, que eu devia ser grata que ele ainda me mantinha em casa depois de tudo que eu tinha feito. E o que você havia feito? O advogado de Aline perguntou gentilmente. Perguntei sobre o acidente da minha mãe, sobre o que eu vi ele fazendo no carro dela. Isabela respirou fundo. E me recusei a mentir para os auditores sobre as finanças da empresa. A bomba explodiu silenciosamente na sala. Até o juiz se inclinou para a frente. Pode elaborar, Isabela.
E ela elaborou. Contou sobre os arquivos que Maurício havia pedido que ela assinasse. Ela era tecnicamente presidente nominal da empresa aos 16 anos, uma formalidade legal. Sobre como ele havia gritado quando ela se recusou. Sobre a primeira vez que ele havia levantado a mão. André sentiu lágrimas quentes em seus olhos e não se importou em escondê-las. Quando Isabela terminou, mesmo o advogado de Maurício parecia desconfortável. Ele tentou desacreditar seu testemunho. Adolescentes são dramáticos. Memórias não são confiáveis. Este é claramente um caso de alienação parental promovida pela avó. Mas soou vazio, mecânico. O juiz deliberou por apenas 20 minutos. À luz das evidências apresentadas, incluindo as acusações criminais pendentes contra o senhor. Tavares, determino que Isabela Carvalho Tavares seja colocada sob tutela legal integral de sua avó materna, doutora Aline Carvalho, com efeito imediato. Senhor Tavares, suas visitas estão suspensas até resolução dos processos criminais. Esta audiência está encerrada. O martelo bateu. Isabela desabou em lágrimas, não de tristeza, mas de alívio tão profundo que era quase dor. Aline a envolveu em um abraço. E André viu pela primeira vez a advogada dura e controlada chorar abertamente, o rosto enterrado nos cabelos da neta. No corredor, já saindo do tribunal, Maurício passou por André. Seus advogados o cercavam, todos falando ao mesmo tempo sobre recursos e próximos passos, mas por um breve momento, Maurício parou. Você não faz ideia do que fez. Ele disse baixo, só para André ouvir. Não faz ideia de quem mexeu. André o encarou. Não, mas sei com quem mexi. Com uma garota que merecia alguém ao lado dela. E isso é o suficiente. Maurício riu sem humor. Um mecânico com complexo de herói. Que patético. Ele se inclinou mais perto. Aproveite enquanto dura. Gente como eu sempre volta por cima. Gente como você sempre fica no chão onde pertence. Então ele se foi, escoltado por seus advogados caros e suas ameaças vazias. Roberto, que havia assistido tudo de perto, apareceu ao lado de André. Ele está tentando te intimidar. Ignora. Eu sei. André olhou para Aline e Isabela ainda abraçadas do outro lado do corredor. Mas por um segundo quase funcionou. Quase não conta. Roberto bateu em seu ombro. Você fez algo extraordinário aqui, André. Nunca esqueça disso. 3 meses depois, em uma manhã de maio com céu absurdamente azul, André parou a Saveiro, sua velha e querida Saveiro, não o BMW blindado que agora dirigia apenas para trabalho, em frente à oficina. Exceto que não era mais apenas a oficina. O letreiro novo brilhava sob o sol. Ribeiro em Filhos, mecânica com coração. E abaixo, em letras menores, especialização em veículos elétricos e híbridos. Aline havia cumprido sua promessa. Não apenas pagou as dívidas de André, mas investiu na oficina como parceira silenciosa. O espaço foi expandido, novos equipamentos comprados, 2 mecânicos contratados. E André, com algum dinheiro no banco pela primeira vez em anos, havia se matriculado em um curso noturno de engenharia automotiva moderna. É bonito, pai. Lucas estava ao seu lado segurando um pincel. Mas cadê meu nome? Você disse filhos, plural. André riu. Pensei que você fosse esperar até ser adolescente para cobrar isso. Não sou bobo. Lucas cruzou os braços com uma seriedade cômica. E além disso, Isabela disse que também conta como filha agora. Então é tipo 2 filhos? Do outro lado da rua, Isabela e Aline desciam de um carro. Isabela havia crescido nos últimos meses. Não fisicamente, mas de outras formas. Havia leveza em seus passos que não existia antes. Ela sorria mais, ria de verdade. A terapia ajudava, a estabilidade ajudava. E ter uma família, mesmo que estranha, improvisada e completamente inesperada, ajudava mais que tudo. Posso pintar meu nome embaixo? Lucas perguntou esperançoso. Pode, André disse. Mas letra bonita, hein? Enquanto Lucas se ajoelhava com tinta e pincel,
Concentrado em sua tarefa, Isabela se aproximou. Ela usava jeans rasgado e uma camiseta de banda, cabelo solto, brincos pequenos. Uma adolescente normal fazendo coisas normais de adolescente, exatamente como deveria ser. Ficou lindo, ela disse, admirando o letreiro. Sua esposa ficaria orgulhosa. André sentiu o aperto familiar no peito, mas desta vez não doeu tanto. Acho que sim. Posso te fazer uma pergunta? Isabela mordeu o lábio, de repente tímida. Claro. Naquela noite, na Dutra. Por que você parou? Ela olhou para ele com curiosidade genuína. Tipo, de verdade. Você não me conhecia. Estava atrasado. Por que se deu ao trabalho? André pensou na pergunta. Havia uma resposta fácil. Porque era a coisa certa a fazer. Mas Isabela merecia mais que isso. Porque 3 anos atrás minha esposa estava morrendo em um hospital e ela me fez prometer algo. Me fez prometer que eu nunca deixaria de ser quem eu era. Alguém que estende a mão. Ele olhou para Lucas, depois para Isabela. E porque por um segundo, quando te vi ali, vi o que meu filho poderia ser se eu não estivesse no mundo para protegê-lo. Vi o medo, a vulnerabilidade. E não consegui simplesmente passar direto. Isabela tinha lágrimas nos olhos. Você salvou minha vida. Não. Você salvou sua própria vida ao ser corajosa o suficiente para fugir, para contar a verdade, para lutar. André sorriu. Eu só dirigi o carro. Ela riu através das lágrimas e o abraçou. Não o abraço desesperado da primeira noite, mas algo mais leve, mais esperançoso. Aline se juntou a eles, observando Lucas pintar seu nome em letras grandes e tortas embaixo do letreiro. Você vai precisar refazer isso com stencil depois, ela comentou com humor seco. Nem pensar, André respondeu. Vai ficar exatamente assim, imperfeito e perfeito ao mesmo tempo. Como tudo que vale a pena, Aline murmurou. Ela olhou para André. Obrigada, sei que já disse isso, mas... Obrigada, pela coragem, por não ter desistido dela. Pela milionésima vez não precisa agradecer. Faço isso porque... É quem você é, eu sei. Aline sorriu, um sorriso real, não o educado e controlado que ela usava em público. Mas ainda assim, obrigada. Naquela noite, depois que todos foram embora e a oficina estava fechada, André ficou sozinho no pequeno escritório nos fundos. Na parede, ele havia pendurado algumas fotos novas. Lucas na escola nova, sorrindo com amigos de verdade. Isabela e Lucas fazendo lição de casa juntos, ela explicando geometria avançada, enquanto ele a ouvia fascinado. Aline no dia da inauguração da oficina expandida, em um momento raro, onde ela não estava usando máscara profissional. E ainda ali, no centro de tudo, a foto de casamento. Ele e Maria, jovens e cheios de sonhos. Cumpri a promessa, amor. André sussurrou para a foto. Estendi a mão. E você não vai acreditar no que aconteceu. Claro, Maria não respondeu. Mas André sentiu, ou imaginou que sentiu, uma presença calorosa na sala. Aprovação, talvez, ou apenas sua própria paz consigo mesmo. Ele trancou o escritório, apagou as luzes e foi para casa. Para o apartamento que agora tinha comida na geladeira e contas em dia. Para o filho que não tinha mais pesadelos sobre bullying na escola. Para a vida que havia sido reconstruída tijolo por tijolo, escolha por escolha. Uma vida que começou com uma parada simples no acostamento de uma rodovia chuvosa. Às vezes, André ainda se pegava pensando no que teria acontecido se não tivesse parado. Se tivesse seguido em frente, focado apenas em voltar para casa. Em não se envolver. Isabela provavelmente teria trocado o pneu eventualmente, ou ligado para um serviço de emergência. Chegaria em segurança até Aline de qualquer forma. Mas talvez não. Talvez os homens de Maurício a tivessem encontrado naquela noite, vulnerável e sozinha. Talvez a história terminasse de forma muito diferente. André nunca saberia com certeza. E estava em paz com isso.
Porque no fim, a questão não era, e se eu não tivesse parado? Era, estou feliz por ter parado? E olhando para a sua vida agora, imperfeita, complicada, mas cheia de propósito e conexões reais, a resposta era simples. Sim, 1000 vezes sim. 6 meses depois, na inauguração da oficina renovada, André observava Lucas e Isabela rindo enquanto pintavam o novo letreiro. Ribeiro Filhos, mecânica com coração. Aline havia insistido no filhos no plural, e Isabela havia abraçado André com lágrimas nos olhos ao ver seu nome incluído. Naquela noite chuvosa na Dutra, André fez uma escolha simples. Parar quando poderia ter seguido em frente. Ele não parou esperando recompensa. Parou porque sua esposa Maria havia lhe ensinado que é nos momentos mais difíceis que devemos ser mais humanos. E foi essa humanidade, essa recusa em ignorar o sofrimento de uma estranha, que não apenas mudou sua vida, mas salvou 2 vidas, curou uma família fragmentada e provou que bondade não é fraqueza. É a força mais transformadora que existe. Às vezes, a maior reviravolta da sua vida está escondida em um gesto simples, em uma parada no acostamento, em estender a mão quando seria mais fácil olhar para o outro lado. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa lembrar que o bem ainda vence. Deixe nos comentários. Você já ajudou um estranho e isso mudou sua vida de alguma forma? E não se esqueça de se inscrever para mais histórias que provam que a compaixão ainda existe neste mundo. Até a próxima.